geração Z, geração Coca-Cola e entre outras. Muitas denominações surgiram no século XX para designar tendências de comportamento. Nos últimos anos surgiu uma nova categoria, a geração canguru. Para falarmos sobre este assunto, recebemos a psicóloga Luciele Corradini de Oliveira e o jornalista que mora com os pais, Carlos Venceslau. Obrigada pela presença de vocês, pessoal. Luciele, eu inicio então o programa com uma pergunta bem básica, até mesmo para o telespectador que está em casa ter uma noção do que é essa geração canguru. A geração canguru, basicamente, é aquela geração de adultos que permanecem morando com os pais, independente ou não deles terem já uma carreira ou uma vida sólida financeiramente. Uhum. O adulto, assim, mais ou menos que idade que tu estipularia, assim, até que idade? Antes as denominações, né, as limitações de idades e uma adolescência, a fase adulta até 18, 21 anos, quando tu entrava na fase adulta. Mas como agora a questão também a gente demorar um pouco mais para se formar, às vezes tem ficado um pouco mais tardio. Mas a média de 25 a 30 anos, 35 anos, ainda muitos adultos ainda moram com os pais, mesmo eles já tendo uma carreira, às vezes, sólida, né? É uma questão de opção. Uhum. Então, ok. Então, a gente vai agora ouvir umas perguntas que a gente fez com a população. Vamos à primeira pergunta. Eu gostaria de saber se, referente ao tempo de estudo, o jovem procurar se qualificar, se isso faz com que ele permaneça mais tempo em casa, tendo a ajuda dos pais para poder terminar essa fase de estudos antes de contribuir. Aí a pergunta, então? Sim, é um fator bem determinante. Porque atualmente a gente tem uma maior facilidade de estudar, a quantidade de universidades, de faculdades, ela tem aumentado consideravelmente, e principalmente jovem da classe média e classe alta tem sim uma facilidade maior de estudar, e a demanda do mercado tem exigido o quê? Que tu tenha uma formação além daquela da faculdade, que tu vai fazer uma especialização, que tu vai fazer um mestrado, um doutorado, e isso acaba entardecendo um pouco da tua independência financeira. E às vezes a opção de tu continuar o teu estudo além da faculdade continua na cidade dos teus pais, e sim, a pessoa, por uma questão até de comodidade, continua morando com os pais para poder conseguir investir nessa carreira. Uhum. E isso está ligado também ao custo de vida, né? Em diferentes cidades. Acredito que o jovem, o adulto no caso, ele opta por morar com os pais devido a essa dificuldade de condição financeira. Não sei se eu estou certa. Sim, um dos fatores que eu levo em consideração e tem sido bem forte é esse, pela questão que a gente tem aumentado, como aumentou a quantidade de universidades, faculdades, está mais fácil, muito mais pessoas estão conseguindo ter um curso superior e nem todas essas pessoas estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Uhum. Ou às vezes elas conseguem se inserir, mas como é início de carreira, tu acaba ganhando menos. Então, tu não tem condições de manter um padrão de vida que tu estava já acostumado e que os teus pais podem te beneficiar. Então, por que não continuar com eles? Se para eles isso não é um problema, e eu continuar tendo o meu ganho, mesmo que seja o mínimo, para me ajudar nos meus custos, mas aquela quantidade maior de gastos, vamos dizer assim, continuam sendo de responsabilidade deles. Então, a opção do adulto em morar com os pais prejudica na construção da independência dele? Não, prejudica na construção da independência dele se ele tiver um bom relacionamento com os pais. Porque é muito delicado tu dizer fazer esse tipo de afirmação, porque quando tu vai fazer uma avaliação de uma família, por exemplo, tu tem que saber a história dessa família e saber qual é o contexto que eles estão inseridos, né? Então, assim, dependendo da situação, se a família é uma família que tem um tipo de comportamento X, que vai buscar sempre suprir todas as necessidades daquele jovem, daquele adulto, vai evitar que ele tenha confrontos com alguns problemas, vai evitar que ele vá passar por situações, às vezes, constrangedoras, para ele não ter problemas, para ele poder conseguir continuar estudando, para ele não passar pelo mesmo sofrimento, às vezes, que os pais sofreram, pode sim vir a ter alguma consequência na questão da independização dele emocional também, não só financeiramente. Mas a questão, quando a constituição familiar já leva para pro tipo de relação onde, desde cedo,
tu incentiva a criança a ser independente, a ser livre, ela tomar suas próprias decisões e sim, claro, ela sabendo que pode contar com os pais quando necessário, esse atravessamento ele pode não acontecer de forma negativa. Bom, Carlos, essa opção de você querer continuar morando com os pais, né? Geralmente a gente costuma dizer que o adolescente vai, né, com o passar dos tempos, ele tá louco para sair de casa, digamos assim, né? Você tá bem no contrário disso. Por que essa opção de continuar morando com os pais? Por um lado, às vezes estou bem ao contrário, quero realmente sair de casa. Mas como no momento ainda não consegui um emprego na minha área ainda, acho de momento ficar morando com meus pais, que eles me dão um grande suporte, ajudam em casa também. Que se encaixa nas condições financeiras também, né? Que a gente falaste antes. Com certeza. Sim, porque se eu formado, tá? Não trabalhando na minha área ainda, não teria condições de pagar um apartamento para alugar. Desde o início do ano, quando eu me formei, estava trabalhando em outra cidade. Aí, nesse meio tempo, saí de casa. Só que devido a outras complicações, saí do trabalho lá da cidade e retornei para casa novo. Entendeu? Acho que assim, e durante os anos da faculdade, eu morava e moro com eles ainda, onde eu tive uma grande base. Eles puderam me ajudar tanto a conseguir pagar a faculdade, porque eu trabalhava em diversos empregos, tá? Então foi assim, onde eu consegui o dinheiro para conseguir pagar a faculdade. Porque se eu tivesse saído de casa um tempo atrás já e cursar a faculdade, acho que não teria condições hábeis para conseguir pagar a faculdade e também pagar um aluguel para o apartamento. Então, os teus pais, no caso, serviram como base para ti conseguir alcançar o teu objetivo. Sim, sim, então, com se tu certeza. estás morando com os teus pais por uma questão não de opção, né? Por necessidade. Sim, necessidade, realmente. Tá ok? Então, vamos a mais uma pergunta agora. Eu gostaria de saber se o medo, por exemplo, dos adultos, por exemplo, ou seja, dos filhos, né? Dos filhos morarem com os pais, por exemplo, morarem com os pais, qual é o medo deles de sair de casa? É um pouco confusa essa pergunta dele, porque a gente pode pensar de vários lados. Às vezes o medo não é dos filhos saírem de casa. Às vezes o medo é dos pais deixarem os filhos sair. Mas, levando em consideração mais o direcionamento da pergunta dele, vamos pensar bem praticamente falando, né? Eu estou em casa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho os meus irmãos, eu tenho tudo pronto. Eu tenho comida quentinha e nova quando eu chego em casa, eu tenho a roupa lavada, eu tenho meu quarto arrumado, eu tenho de vez em quando, final de semana, se precisar, o carro do pai para pegar emprestado e sair para dar uma volta, e tudo isso não sou eu que tenho que pagar. Comodidade. Então, é uma questão de comodidade, é uma questão de segurança, porque tu não precisa ter que pedir para outras pessoas fazerem algumas coisas que tu precisa de ajuda, tem que pedir para um estranho. É uma questão de evitar, às vezes, conflitos em outras situações, porque tu pode, sim, sair de casa e morar com outra pessoa, dividir despesas, como é bem comum, principalmente aqui em Santa Maria, pela questão universitária, mas tu vai ter que fazer muitas coisas dentro de casa e tu sempre vai estar morando com um estranho. Então, às vezes, acontece, sim, e muitas pessoas que eu conheço, por já terem tido experiências negativas de morar com pessoas estranhas, preferiram voltar a morar em casa, onde tem aquele conforto e onde tem aquela segurança de estar com pessoas que tu conhece, que tu confia e tu sempre vai poder contar, né? Então, tem várias questões que vão se atravessar nisso. E a questão dos pais, às vezes, sim, muito acontece. E até quando tu me convidou para fazer essa fala, eu fui dar uma pesquisada em alguns artigos e muito aparece, assim, ó, a questão dos pais, porque a violência hoje está muito grande em todos os lugares. Então, os pais, às vezes, preferem que os filhos continuem morando com eles e, pelo menos, eles têm embaixo do teto, ao alcance das vistas. Eu sei o que está acontecendo com meu filho e eu vou ficar mais seguro com relação a isso. Aí eu não perco tantas noites de sono, às vezes eu não fico preocupado, não preciso estar me deslocando em grandes distâncias, às vezes, para prestar um socorro, né? Luciele, também, muitos optam por querer continuar morando com os pais para adquirir mais renda, né? Em consequência disso, adquirir eletrônicos, até mesmo carro, né? Muitos acham mais fáceis. Isso, eu posso dizer que isso é verdade? Sim, isso vem de encontro ao que a gente já falou antes, né? Enquanto eu não tenho necessidade ou não tenho obrigação
de pagar aluguel, de pagar condomínio, de pagar água, de pagar luz, pagar internet, o combustível do carro do pai, às vezes, quando tu precisa. E se tu já tem um trabalho, se tu já tem uma renda, tu pode optar em investir esse dinheiro em outras questões. Porque muitas vezes os pais, quando eles têm uma condição financeira mais tranquila, que isso a gente fala sempre em classe A, classe B, eles mesmos eles adquirem a responsabilidade, eles continuam a responsabilidade e eles não querem que tu ajude. É uma opção deles, porque é uma forma deles dizerem assim, eu continuo te apoiando, eu não te dou mais dinheiro para te fazer as tuas coisas, mas eu também não te cobro aquilo que eu estou gastando contigo dentro de casa ainda. Carlos, a psicóloga falou essa questão de não ter água para pagar, não ter a conta de água, na conta de luz. Como é no teu caso, que tu mora com seus pais, no momento de dividir, de pagar as contas da casa, tu ajuda? Como é que funciona? Eu ajudo mensalmente, mas embora seja o contrário da opinião deles. Eles disseram, não, enquanto a gente estiver aqui, a gente te ajuda no que puder. Mas tu colabora? Só eu colaboro. Colaboro, tanto compro produtos para dentro de casa, realmente, quando eu vejo que já está no último caso, algum produto, eu digo, não, esse aqui já não dá mais para usar, vamos comprar um novo. Aí eu pego, e como eu trabalho, eu pego e já ajudo a comprar algum objeto dentro de casa. E essa questão que ele colocou, ele está fazendo certo? De ajudar? Como que eu vou dizer se é certo ou se é errado, né? É difícil a gente julgar esse tipo de atitude, porque, como eu disse antes, cada família tem uma forma de se organizar. Se o meu pai e a minha mãe, e eu moro com os meus pais também, fui e voltei algumas vezes, e atualmente moro com eles. Se perguntar para minha mãe se isso é ruim, se isso é certo, se é errado, ela vai dizer que não, que ela está fazendo a obrigação dela, é para isso que ela me colocou no mundo. E ela sempre brinca comigo, ela diz assim, o dia que tu puder fazer alguma coisa por mim, tu faz. E eu disse assim, mas eu estou sempre fazendo alguma coisa. Mas é aquela questão assim, tipo, de deixar livre, sabe? Então, na minha constituição familiar, não é errado. Não é um peso para eles. Talvez na do Carlos também não seja, porque senão eles teriam de, carinha, te vira e sai de casa, porque tu já está sendo meio complicado aqui ficar contigo. Em situações de família, às vezes, com a renda mais baixa, pode vir a ser um peso, mas também pode não ser, porque numa dessas, assim, ele não está de todo em casa só sugando dos pais, porque ele tem a renda dele. Então, para comprar a roupa dele, para comprar o sapato, para comprar o desodorante, para ir na farmácia, para dar uma saída numa festa, ele tem o dinheiro dele. Tá ok, então, pessoal, o nosso papo tá muito bom, mas a gente continua depois do intervalo. Miscelânea já volta, não saia daí. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Para você que ligou a televisão agora, estamos falando sobre adultos que moram com os pais. Conosco no estúdio, um deles, o jornalista Carlos Venceslau e a psicóloga Luciele Coradini de Oliveira. Bom, então, pessoal, a gente vai começar agora o segundo bloco com uma pergunta do telespectador. Vamos a mais uma pergunta. Bom, essa opção aí de continuar morando com os pais tá relacionada a questões econômicas, afetivas, tem que ter o bolso garantido para aí sim buscar uma moradia própria. Essa foi a sua opção? E aí, Luciele?
Não sei se acho que a pergunta cabe para ti também. também. Mim, não é tanto, como ele falou, é econômica ou buscar emancipação financeira. Eu, embora trabalhe, ajudo em casa, como eu já mencionei, mas não quero assim, ó, digamos, por opção dos meus pais mesmo, disseram, não, só sai de casa, tu vê que tu realmente ou consegue um emprego fora de Santa Maria, ou quando tu vê realmente que tu não quer mais ficar aqui, entende? Eu até, por um lado, gosto lá em casa, que eu dou um suporte para eles, digamos, sabe? Lá em casa, é eu, meu irmão e minha irmã. A minha irmã já casou, mas eles são todos de lá em casa, tanto a minha irmã quanto o meu irmão, todos vão lá em casa saber como é que estão meus pais. Então, é uma preocupação nossa por eles também, porque a gente pode ajudar eles também. Luciele, muitos pais temem com a separação à distância, né, dos filhos. Como os pais devem lidar com este medo do filho estando distante? É uma consequência natural, né? Porque você não tem filhos para continuar com eles embaixo da tua asa até tu vir a morrer. Porque as pessoas, elas têm as necessidades de independência de N fatores. Mas, assim, uma questão que os pais, eu acho que são bem pertinentes, diminuir o medo em relação a esse fato, eu acredito que está diretamente relacionado a tu conhecer bem o teu filho e confiar na educação que tu passou a eles. Porque se tu, talvez, tenha criado o teu filho de forma que ele vá ser totalmente dependente emocionalmente de ti, a partir do momento que ele não estiver mais sobre a tua tutela, tu vai sim criar, às vezes, fantasmas, criar medos que talvez nem deveriam existir ou poderiam ser de outra forma, porque tu acha que aquela pessoa não vai conseguir se virar sozinha, porque tu era tudo para ela. E aí, se tu foca, já direciona a tua educação para outro sentido, como eu já tinha falado no bloco anterior, aí fica menos confusa essa questão. E uma outra questão importante que se atravessa nesse sentido é uma terminologia que a gente usa na psicologia, que é a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa e aquele casal se vê sozinho. E muitas vezes essa síndrome do ninho vazio, ela além de causar uns problemas emocionais, principalmente na mãe, porque não tem mais os filhos para dar todo o suporte como ela era acostumada, esse casal se obriga a se voltar um para o outro e muitas vezes essa relação já perdeu o sentido e aí é nesse momento que eles se dão conta. Então, esse medo que as pessoas falam, ele está atrelado a todas essas questões. Não saber onde o filho está, com quem que ele está conversando, com quem ele tem saído, o que está acontecendo com ele e principalmente me obriga a ter que me voltar para questões que eu acabei, por conta de ter filhos e precisar cuidar deles, deixando de lado. Certo, então agora nós temos mais uma pergunta. Bom, eu gostaria de saber como é que eu faço para falar para os meus pais que eu gostaria de sair de casa. Essa questão já é o contrário da nossa pauta aqui, né? Mas a gente pode responder, né? Com certeza. Carlos, como que tu diria para eles? Olha, eu não quero mais ficar em casa, quero sair de casa. Tô indo embora, vou levar um apartamento, vou morar sozinho. Agora, como a pergunta anterior, que falaram mesmo, eu como estava trabalhando em outra cidade, tá? O motivo assim, a comunicação era todos os dias que meus pais tinham. Eles me ligavam. Eu até não dava tanta importância de ligar. Tá tudo bem. Não, eles me ligavam todos os dias. Entende? Eu, no momento que eu quiser sair de casa, eu pego e saio. Mas desde que eu tenha um suporte ou um emprego certo para poder pagar os meus custos. E como os pais devem receber essa notícia, né? Porque para muitos pais não esperam isso do filho. Ó, pai, eu quero sair de casa. Como eles devem lidar com a situação? De novo, é questão de diálogo, é questão de estrutura familiar, é questão de compreensão, de entendimento. Porque não é um fim do mundo tu sair de casa. Mas para os pais, tu tem que dar razões lógicas para eles, porque senão eles vão entender que tu não quer mais saber de ficar perto deles e aí isso pode provocar uma crise familiar. Então, você quer sair de casa por que razões? Eu acho que sempre o relacionamento franco e direto com os pais da gente é a melhor forma de a gente resolver qualquer problema. Porque é como diz o meu pai para mim, tu pode querer me enganar, mas não existe ninguém que te conhece melhor do que eu e a tua mãe, porque a gente te colocou no mundo e a gente sabe como tu é. Então, assim, tu chegar e dizer, olha, eu não quero mais ficar em casa por causa disso, disso e disso, e eu vou ganhar isso e isso de benefício, talvez aqueles pais, eles parem e pensem, olha, eu acho que tu tem realmente condições e
nós estamos te apoiando. Aí também pode ter outra situação, assim, tem muitas famílias que são muito tradicionais ainda, em que elas não admitem, e principalmente a questão da mulher, né? A filha, a mulher, sair de casa simplesmente para morar sozinha, e principalmente quando tu mora na mesma cidade que os teus pais, é sempre um pouco mais complicado, porque geralmente a filha, a mulher sai para casar. Então, eu acho que é muito assim, ó, é franqueza no diálogo, expor as tuas situações, expor as tuas razões e ver se os teus pais estão dispostos ou abertos para um diálogo, para vocês poderem chegar num consenso, e se sim, resolver sair de casa mesmo, não sair com um conflito, né? Eu tenho aqui a pergunta de um internauta, que é a seguinte: retardar a saída do leito materno pode trazer consequências graves aos filhos? E quais seriam essas consequências? Que consequências que poderiam, além daquilo que já foi citado? Dependência emocional pode dificultar muito a questão do enfrentamento de conflitos, que quando tu tem os teus pais por perto e uma situação complicada de resolver, ela se apresenta. Normalmente os pais, uma questão natural, eles vão querer te ajudar. Então, assim, existem fatores negativos que podem vir se atravessar, principalmente na questão emocional, sim, porque a pessoa, ela acaba sempre contando com eles e às vezes esquece que em algum momento da vida pode falhar esse apoio, seja pelos pais não terem condições de te ajudar ou por eles não existirem mais, porque eles podem vir a morrer de um momento para outro. Mas ao contrário de que às vezes as pessoas acabam sempre colocando coisas pejorativas, negativas em cima de uma situação dessa, eu uso o que o Carlos falou antes. Para os pais deles, às vezes é até bom ele ter os filhos por perto, porque é uma segurança a mais e é sempre alguém com que eles vão poder contar numa situação difícil. Às vezes acontece de tu ainda ter os teus avós, por exemplo, vivos, e aí eles começam a adoecer e os teus pais precisam participar dessa dinâmica toda do adoecimento. Muitas vezes o jovem, um adulto, vai acabar dando apoio emocional para esse pai. Ou às vezes é em questões do dia a dia mesmo. O teu pai trabalha muito, a tua mãe trabalha muito, precisa de alguém para ir no mercado comprar alguma coisa, a pessoa não vai ter tempo, o filho está lá disponível, vai lá e faz. Ou, preciso fazer qualquer coisa que tu precisa de companhia. Às vezes acontece disso, sabe? Então, a relação do adulto com o pai, quando é nessa situação, ela acaba sempre se modificando e, se tu souber bem conduzir isso, ela vai acabar sempre se transformando numa relação mais sólida e com vínculos mais fortes, né? E, Luciele, quando o filho sai de casa e volta para casa, como os pais devem lidar com essa situação de sair e volta dos filhos? Esse já é um ponto um pouco mais delicado, porque tu já provocou uma ruptura naquele teu sistema familiar. Eles, tanto a pessoa que sai, quanto aqueles que ficam, já se acostumaram com a situação. E sempre quando retorna para casa, aquele filho, ele sempre volta diferente, vamos dizer assim. Ele volta já com aquela lembrança da independência que ele tinha, de não precisar ficar dando satisfação para onde foi ou deixou de ir, que horário que vai sair, que horário que vai voltar, com quem. Isso são questões que quando tu mora sozinha, tu não precisa dar mais satisfação a ninguém. E tu volta para casa e tu não voltou para casa aquela pessoa diferente. Tu voltou o mesmo filho que saiu. Os seus pais, eles não te enxergam de outra forma. A rotina pro adulto mudou, mas a dos pais continua a mesma. Com certeza, porque ainda é muito forte dos pais a tendência deles não conseguirem acompanhar de todo o crescimento do filho. Eles sempre acham que o filho, ele é indefeso, ele não tem condições de se manter, ele não pode tomar decisões sozinho, sempre precisa deles, né? Então, aí nesse momento eu acho um pouco mais delicado e precisa ter bastante tolerância de ambas as partes, porque daquele que sai e volta, ele tem que entender que ele está dentro da casa daquela pessoa e ele precisa ainda responder aquelas regras que antes ele já respondia e ele tem que refazer o... Ok, então vamos a mais uma pergunta. O pai de hoje é mais parceiro, é mais amigo, dá mais liberdade. E seria esse o motivo que leva uma pessoa emancipada a não sair de casa, querer ficar em casa, uma vez que antes a rigidez dos pais impunham regras e aí por isso os filhos saíam mais cedo de casa? Bom, aí nós temos a liberdade dos pais com os filhos.
Como isso tá acontecendo mais, os pais estão mais liberais com os filhos, que é um dos motivos, né, que faz com que o adulto permaneça em casa? Seria essa liberdade do filho com os pais? Elencar só um motivo, só uma razão é bem delicado. Mas sim, pode também ser um dos fatores que expliquem a permanência desse sujeito dentro de casa. Porque se antes era difícil tu sair para namorar, para tu ir para uma festa, para tu levar teus amigos para dentro de casa, porque a criação ela não permitia, hoje, até pelas questões de violência, como eu já tinha citado antes, como é tudo muito mais confuso no dia a dia, as distâncias são muito maiores, tu não sabe se teu filho vai sair, se ele de repente não vai dar mais companhia, se ele não vai se envolver com droga, se ele não vai acabar se acidentando, se ele não vai se envolver numa briga e vai acabar ou sendo assaltado, ou N situações. Então, os pais, eles tiveram que abrir um pouco mais ter um pouco mais de permissividade para poder receber os seus filhos dentro de casa, às vezes com seus amigos e com seus namorados, até por uma questão de se sentirem mais seguros. E mostrarem também para os filhos, porque essa criação rígida, ela vem diretamente relacionada a todo o contexto familiar que os pais da gente acabaram vivenciando quando eram crianças, quando eram adolescentes. Mas isso traz as consequências positivas e negativas, e principalmente a questão, aqueles pais que tiveram uma criação muito rígida, ou eles são muito rígidos com os filhos porque eles não conseguem ser de outra forma, ou eles, por conta deles terem sofrido muito quando eles eram novos, com essa rigidez, eles entendem que os filhos deles devem ser criados de outra forma. Então, eles abrem um pouco mais o leque de opções e a pessoa se sente mais confortável, ela se sente acolhida dentro de casa e não tem necessidade de sair, porque ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser em casa e os pais vão estar ali apoiando, né? Carlos, a Luciele falou na questão do relacionamento entre o pai com os filhos, né? Como é esse teu relacionamento com a família? O relacionamento continua sendo o mesmo, sabe? Eu, embora moro com meus pais, tenho minha independência. No final de semana eu digo, vou precisar do carro para sexta, sábado. Aí perguntar onde é que tu vai? Não, eu vou sair. Não sei que horas eu vou chegar. Sabe? Eu tenho minha independência em casa. Tenho liberdade de fazer tudo. Isso. E como eles lidam com isso? Normalmente, assim? Para eles é normal. Tu quer sair, pode sair, não tem problema nenhum. Luciele, essa questão, né, da geração canguru que está na mídia e tal, antigamente a gente tinha a geração Coca-Cola e agora a geração canguru. Essa geração, a tendência é aumentar, né, que os adultos continuam morando com os pais para os próximos anos? Isso é uma tendência que eu acho que vem e ela é muito, muito presente no dia a dia. Porque a gente começar a pensar nas pessoas que a gente conhece, a gente vai ver que tem muitas pessoas nessa situação. Mas aí eu acredito que vai muito da decisão de cada um, como é que vai direcionar a sua vida. Porque é uma escolha da pessoa, ela não querer sair de casa, ela não querer sair da cidade, dos seus pais, da sua família, pelas razões pessoais dela. Então, assim, a gente não tem como dizer que isso vai continuar ou que não vai continuar, ou daqui a um tempo as pessoas vão começar a casar e voltar a morar com os pais como era antigamente. Isso é muito da dinâmica de cada indivíduo, do que ele deseja para a vida dele e quais são as suas necessidades, tanto emocionais quanto financeiras, e o que dentro desse contexto ele vai poder conseguir fazer. Se ele não se sentir invadido dentro do seu espaço, continuando morando com os pais, eu acredito que muitas pessoas não vão optar realmente por sair de casa, para morar sozinho, a não ser que casem, que de repente constituam família, daí já é uma outra situação. Mas aquele sujeito que realmente acho que ele se sente confortável, eu acredito que ele pode vir sim a querer optar por continuar nesse sistema, ou então ele vai chegar uma hora que ele vai perceber realmente a necessidade dele se entender como um sujeito separado daquele clã e vai tentar, pelo menos, alçar um voo sozinho, nem que seja para saber como é que é, e optar por continuar fora, ou às vezes voltar, como a gente falou antes, né? Tá ok, então, pessoal, eu teria mais perguntas para fazer, porque esse assunto rende muito mais, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu agradeço a presença de vocês dois aqui no Miscelânea, tá ok? O Miscelânea de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.